Olá! Mês de setembro é marcado como o mês do Setembro Vermelho, mês de conscientização para os cuidados com a saúde cardíaca e para a prevenção das doenças cardiovasculares. A iniciativa chama atenção para enfermidades como os infartos e acidentes vasculares cerebrais, que ocasionam aproximadamente 1/3 das mortes do mundo. O acidente vascular cerebral, o AVC, e o infarto voltaram a ser causas mais comuns de mortes no Brasil. No primeiro semestre de 2022, as patologias cardiovasculares ultrapassaram a Covid-19 no ranking de óbitos por doenças no país. O cardiômetro, indicador de número de mortes por problemas do coração, criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, registrou quase 274 mil mortes no país. Aqui na Lesp, o projeto de lei 1115 de 2023 institui a Política Estadual de Prevenção do Acidente Vascular Cerebral e de apoio às vítimas. Para falar sobre a prevenção das doenças cardiovasculares, convidamos o médico cardiologista Ricardo Contesini. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. A gente convida também a empresária Daniela Monstan. Seja bem-vinda, Daniela. Desculpa errar o seu sobrenome. Tranquila, boa. Todos acabam se atrapalhando no sobrenome, mas está correto, Monstans. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. A Daniela é uma paciente cardíaca, mas eu queria, antes de falar do caso da Daniela, eu queria começar com o doutor Ricardo. Doutor, quais são as doenças cardíacas mais comuns que nós temos? Infelizmente, ainda as doenças cardíacas são a principal causa de mortalidade no mundo, e o Brasil não deixa de ser diferente, né? É a principal causa de mortalidade ainda no país. E as principais causas são o infarto agudo do miocárdio, que é aquela obstrução na artéria do coração que leva sangue para o coração. Isso causa um infarto e pode levar a óbito. A segunda causa são os acidentes vasculares cerebrais, que também é o entupimento do vaso, mas aí é o vaso do cérebro, da cabeça, e a insuficiência cardíaca, né? Elas são as 3 principais causas de óbito no país, que é quando o coração fica mais fraco, e ela pode ser ocasionada por várias causas. Mas hipertensão, colesterol, diabetes também são causas importantes de doenças cardiovasculares e que ainda permeiam, né, como as principais causas de morte no país. Acho que a gente pode falar que eu posso falar de uma maneira mais leiga aqui, doutor, que quando alguma das engrenagens do nosso corpo não está funcionando bem, o prejudicado é o coração, né? O motor do corpo, né? Então... a gente acredita que o coração é um dos principais órgãos do corpo humano. A gente costuma até brincar que quando a gente só fala que a pessoa realmente faleceu quando o coração para de bater. E ele é o órgão do sentimento, né? Quando a gente está feliz ou quando a gente está triste, a gente sempre cita o coração, né? Ah, meu coração está feliz, meu coração está alegre, ou meu coração está triste, né? Então, ele é o órgão que simboliza o sentimento. Então, por isso que ele é um órgão tão carismático e tão importante hoje em dia para a gente. Agora, Daniela, conta a sua história pra gente. Daniela, você descobriu uma cardiopatia, você infartou. O que aconteceu para que você se tornasse uma paciente cardiológica? Há 4 anos e meio atrás, eu saí de um pedal, eu sou ciclista. Cheguei em casa, tomei banho, rotina normal, tomei café, fui direto para uma reunião e com muita dor no estômago. De repente, essa dor de estômago começou a ficar cada vez mais forte, e eu achando que fosse uma gastrite, alguma coisa parecida, como uma úlcera, porque a dor começou a ficar muito intensa. E na verdade acabou que fiquei infartando por 4 horas e meia e fui descobrir isso dentro do hospital, onde tive que realizar um exame que somente através do exame de sangue, que foi alterado as enzimas, que me internaram como estava infartando realmente.
Doutor, Daniela falou que ficou infartando por 4 horas e meia. Como é que é isso? É possível uma pessoa ficar infartando por tanto tempo? Quais são os comprometimentos? E aí eu também queria colocar nessa pergunta, que eu acho que é muito pertinente para esse momento, o fato da Daniela ser uma atleta, ter uma rotina de exercício. Muita gente acha que pessoas com rotina de exercício estão livres de doenças cardíacas. Isso não é verdade, né? Pois é, Melissa. O que nos chama a atenção principalmente é que a dor do infarto é uma dor muito característica, né? Mas ela pode sofrer algumas alterações. Normalmente a dor do homem é diferente da dor da mulher. Aquela dor na região do precórdio que irradia para o pescoço, para o braço, ela é a dor mais característica, mas ela é uma dor mais comum em homens. As mulheres, elas têm algumas diferenças. E a dor que a Daniela contou é a dor mais comum em mulheres, que é a dor da boca do estômago e que vai normalmente para as costas. Essa é uma dor também típica de uma dor de coração. O que acontece é que a dor do infarto, ela começa com uma dor de forte intensidade, que ela pode durar de 15 minutos até horas. O que a gente tem que fazer a diferenciação é que muitas vezes a dor não é pela oclusão. Oclusão é quando fecha totalmente o vaso. Às vezes o vaso não é fechado totalmente, mas ele é fechado em grande parte, 80%, 90%, e as pessoas têm a dor da isquemia, que se chama angina, é a dor dessa do coração, quando o sangue não está conseguindo chegar da forma correta no músculo do coração, e essa pessoa pode ficar horas tendo essa dor, porque ela não teve uma oclusão, mas teve uma obstrução, o que provavelmente foi o que aconteceu com a Daniela. Agora, quando se tem uma oclusão, que é 100%, isso é uma emergência cardiológica e deve-se procurar, sim, o hospital com bastante urgência para desobstruir, para a gente abrir essa artéria e evitar que tenha um desfecho pior, que seria a mortalidade cardiovascular. Quanto à atividade física, existem vários fatores de risco para doenças do coração, né? E existe aqueles hábitos que evitam. A atividade física de forma contínua e progressiva, ela evita muitas vezes a doença cardiovascular, mas ela não evita 100%. Muitas vezes outros parâmetros também estão envolvidos e a pessoa pode ter, sim, um evento cardiovascular, mesmo realizando uma atividade física que é super importante para o controle dos fatores de risco do coração. Doutor, só para a gente deixar clara essa questão, porque tem uma explicação do motivo pelo qual a dor do infarto masculino é diferente do feminino, e isso não é regra, é em geral, né? Exatamente, né? Isso não é regra, é em geral. A dor normalmente na região do precórdio, na região do lado esquerdo, que irradia para o pescoço, para o braço ou para a mandíbula, né? Essa é uma dor mais característica, pode ser em homens e em mulheres, e ela é o aparecimento mais comum. Mas em mulheres, principalmente em mulheres, tem a dor na boca do estômago, que irradia para as costas, que também é uma forma muito comum de se aparecer o infarto. Homens também podem ter essa dor, mas normalmente ela é mais comum em mulheres. Mas esses dois tipos de dor, eles são dores características de infarto e que devem ser um sinal de alerta para a pessoa procurar um atendimento médico. Então é importante a gente pontuar isso para o público de casa ficar muito ligada na incidência de ambas as dores para procurar de fato um médico e outros sintomas que forem aparecendo ali ao longo dos dias, né? Daniela, você teve sintomas anteriores, alguma indicação ali que você pudesse naquele momento infartar? Não tive nenhuma dor, nada. Foi até uma surpresa para mim, porque eu realmente achava que era algo do estômago, e não nada com o coração, mas como todos dizem, né, até cuidar do coração é primordial, então eu tinha já passado por um médico, mas não um médico específico do esporte, para tratar o coração e saber realmente se o esforço estava correto, se estava tudo dentro do parâmetro da normalidade, uma ciclista, mas eu não fazia ideia que seria realmente o coração que estava ali alertando, né, acendendo no painel um alerta, olha, toma cuidado. Não, em nenhum momento eu percebi que era o coração. Doutor, a Daniela colocou uma questão interessante, que ela não fez uma consulta com um médico relacionado ao esporte. O senhor vê essa importância, essa necessidade desse acompanhamento, de
todas as atividades de um médico especializado em esportes? E outra questão que eu acho que é importante a gente colocar é dessa falta de sintomas dela. Isso também é comum? Olha, sem dúvida, o acompanhamento com o especialista é importante. Então, principalmente para esportistas, né, para quem pratica atividade física de forma competitiva, é importante que passe, sim, com um cardiologista, de preferência o cardiologista que conhece a área esportiva, para poder fazer o acompanhamento, porque esse tipo de atividade você sobrecarrega, né, músculo, coração e etc. Ele é bom, ele é sempre benéfico, ele protege outras doenças, mas é importante que a gente saiba se não tem nenhum problema anterior, não só no coração, para essa pessoa poder fazer esse tipo de exercício físico de forma tão intensa. Agora, em relação a não sentir nada, existem alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então vamos enumerar alguns aqui: a hipertensão, o diabetes, o colesterol, o sedentarismo, que é super importante, o tabagismo, que também está muito prevalente ainda, história genética e também idade. Então, muitas vezes, o indivíduo ele pode não estar sentindo nenhuma alteração e a primeira manifestação da doença ser realmente ou um infarto, ou um derrame, ou uma arritmia. Então, é importante que se realize a prevenção, é importante que procurem o médico, o cardiologista, pelo menos uma vez por ano, para poder fazer todo esse acompanhamento, todo esse check-up. E não só esportistas, né? Todos acima de 45 anos é importante que se faça um acompanhamento anual e que saiba, conheça se você tem alguma alteração, se você tem algum problema, para poder ser acompanhado e tratado de forma correta. Muito bem, a gente pode fazer um parêntese aqui, né, doutor, para o atleta de final de semana, que muitas vezes ele passa um grande período sem nenhuma atividade e de repente sobrecarrega o corpo, e isso também é algo que é prejudicial, me parece, né? Ah, sem dúvida nenhuma. O mais importante é que a atividade física seja feita de uma forma contínua e progressiva, né? Aqueles indivíduos que fazem o futebolzinho no final de semana, competindo com o cunhado, né? Que depois tem o chopinho, depois tem o churrasco, isso muitas vezes até aumenta o risco. A prática de atividade física ela tem que ser rotineira, 4, 5, 6 vezes por semana. Isso é que traz o benefício. Aqueles indivíduos que têm uma vida desregrada, muitas vezes fumam, comem errado, não realizam atividade física e chegam no final de semana querem fazer um esforço físico que não estão acostumados, isso pode, na verdade, prejudicar e não trazer benefício. Porque muitas vezes ele tem uma placa de gordura no coração que ele não sabe, ele tem uma hipertensão que está descontrolada, um colesterol que não está sendo cuidado, e muitas vezes ele tem alguma alteração dentro do coração que ele desconhece, e aí aquele esforço que ele acaba realizando de uma forma muito intensa, que não está acostumado, é o gatilho para algum evento cardiovascular. Muito bem, a gente não está demonizando aqui o futebol do final de semana, que fique bem claro, né, doutor? Exatamente. A gente só está dizendo que é importante ter a constância do exercício para que isso não sobrecarregue a máquina aí do coração e do corpo inteiro. Agora, Daniela, você mudou seus hábitos depois dessa situação que você viveu? Como é que foi essa questão da sua rotina de exercício, antes e depois do infarto, e também da sua vida de um modo geral? Eu imagino aqui que esse seja uma situação que cause um impacto não só para a sua vida, mas para quem está em torno de você, né? Sim, verdade. Desculpa. Verdade, impactou bastante, mudou, eu diria que 99,9%. Rotinas de esporte, após o tratamento, eu fiquei com mais vontade de fazer ainda melhor. E então eu praticava umas 4 vezes por semana o ciclismo. Hoje eu pratico 6 vezes na semana. A dieta ficou mais forte com isso. Antes eu tomava aquela cervejinha no churrasco no final de semana, eu cortei o álcool, então eu acreditei aí que parando com álcool eu conseguiria ficar ainda com uma performance maior no treinamento. Eu treino junto com coaching, né? São 200 mulheres
E aí tem uma coach que ela faz minha planilha, onde a gente fez um trabalho todo focado para baixar o batimento em subidas, hoje a performance, eu faço provas, então eu falei, se eu cortar algumas coisas, eu acredito que eu vou ficar ainda melhor nisso, né, então, assim, eu digo e assino embaixo que dieta e as bebidas, assim, para quem quer uma performance, tem uma melhora 100%. Como pessoa, como mãe, como filha, eu posso dizer que hoje eu faço 3 vezes mais o meu melhor, como se fosse meu último dia de vida. Então, se é para fazer, faça sempre muito bem feito. Se é para sair de casa, dá beijo na família, fala que ama, trabalho, faça o melhor, como se fosse seu último negócio para se fechar, dá a mão assim para o parceiro, vai lá tomar um café, vai almoçar com o cliente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como é que a gente ia imaginar, todo mundo fala, né, quem está ao meu redor, que uma pessoa que já tinha uma rotina de exercício poderia, né, não estar aqui para contar essa história. E aí Deus deu uma chance para estar aqui e para realmente uma mudança, tanto no estresse, né, o risco do estresse, que a gente exatamente não percebe, como é que a cabeça manda tanto, né, no corpo, assim, e vai distribuindo e impulsionando o coração para que uma hora ele grite, e quando ele grita não tem mais chance, então na verdade, até foi engraçado, porque a gente acaba inspirando umas pessoas que não faz nem ideia, né, e aí, de repente, assim, no meio do mundo corporativo, muitas pessoas falaram, Daniela, por causa de você, eu tô caminhando com meu marido, por causa de você, fizemos um check-up na saúde 100%, me passa o contato do seu médico, onde é que você está pedalando, quanto tempo você faz, qual é a sua nutricionista, então, assim, bacana que todo mundo ao redor refletiu para que pudesse não acontecer um risco sem ter volta. Então, isso foi, assim, bem gratificante. Dá um orgulho de ouvir a Daniela, né, doutor? Porque ela teve uma nova chance, graças a Deus, conseguiu, e que permaneça, assim, com muita saúde cada vez mais, e tem essa oportunidade de reestabelecer os laços com a família, com os amigos, com o trabalho. Isso é muito importante. E ela, de fato, aprendeu a lição e desacelerou talvez ali a rotina de trabalho para conseguir se dedicar a coisas que são realmente preciosas, né? Sem dúvida, olha que interessante, né? Então, a Daniela era uma paciente que fazia atividade física rotineira, não tinha muitos fatores de risco. Talvez, depois ela pode confirmar, pode ser que ela tinha alguma história familiar, que poderia ser o único risco que ela tinha. Mas ela colocou num ponto que eu acho que é muito importante, a carga de estresse e de ansiedade dentro do sistema cardiovascular, né? Períodos de estresse e de ansiedade liberam e aumentam a secreção de catecolaminas, que são substâncias que aumentam a frequência cardíaca, aumentam a chance de vasoespasmo, ou seja, de obstrução da artéria do coração, aumentam também a chance de depósito de gordura dentro das artérias. Então, aquelas pessoas que são submetidas há muitos anos, muito tempo, por estresse, ansiedade, nervosismo, elas aumentam o risco, sim, de doença cardiovascular. E muitas vezes elas tinham uma vida muito saudável, mas um aspecto que não era muito levado em consideração e que tinha uma carga emocional muito grande, pode ser aquele gatilho que faltava para a doença cardiovascular. Quero dar parabéns à Daniela, que essa história de mudar de vida, mudar os hábitos, continuar com o treinamento físico, mostra que é possível, a gente sabe o caminho e que não só o tratamento medicamentoso, mas principalmente a prevenção e a mudança de hábitos pode fazer com que você tenha não só uma quantidade maior de vida, como uma qualidade de vida muito melhor. Agora, deixa eu chamar a atenção para uma outra situação, doutor. Daniela é jovem e passou por esse estresse, essa situação toda. É comum ter infarto na faixa etária dela? Como é que é essa questão da idade? Porque muita gente, muitas vezes, mais uma vez, erroneamente, relaciona a pessoas muito mais velhas. E ela prova que isso pode acontecer numa idade mais, menos idade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da idade. Até mais ou menos 20, 30 anos atrás, a gente considerava que a idade de fator de risco era passando dos 50 anos. Depois baixou para os 40, mas hoje
está aumentando muito o número de indivíduos abaixo de 35 anos, que a gente chama de infarto precoce, ou de doença arterial coronariana precoce. Está aumentando muito, não só no Brasil, mas no mundo, indivíduos abaixo de 35 anos com eventos cardiovasculares, seja infarto, seja derrame e outras alterações. Então, sim, a gente tem que tomar bastante cuidado. É importante que a gente dê importância ao estilo de vida, aos fatores de risco que levam a doenças cardiovasculares e principalmente a consulta regular com o médico para poder encaminhar, saber se não tem nenhuma outra alteração. A gente fala muito, e isso é muito importante, que é o estímulo à atividade física desde jovem, mas é importante que também, mesmo indivíduos jovens, passem com o seu cardiologista, passem com o seu clínico geral, passem com o seu médico para saber até quanto pode fazer de atividade física, como deve ser orientado e também para poder saber se tem pressão alta, se tem diabetes, se tem colesterol ou se tem algum outro tipo de doença que possa ser controlado com alimentação, com atividade física e muitas vezes com medicamento também. Muito interessante essas questões, importante a gente observar, porque a gente teve, não podemos deixar de mencionar, uma pandemia que trouxe também mudanças orgânicas para todo mundo e que me parece que é um fator muito importante da gente observar aí nesse contexto. Tá certo isso, doutora? A gente tem que observar pacientes que tiveram Covid também com relação aos fatores de risco? Muito, Melissa. Então, esses 2 anos, principalmente, né, de lockdown, e as pessoas muitas vezes pararam de procurar os seus médicos, né, até por questão de restrição social. Muitos mudaram muito o estilo de vida para pior, aumentou o consumo de álcool, aumentou o consumo de tabaco, né, de cigarro, mudou muito a alimentação, muitos pioraram a alimentação. E o que a gente viu é que depois que teve a reabertura e que as pessoas voltaram a procurar, havia piorado vários aspectos em relação às doenças cardiovasculares e aí também entrando o quadro da ansiedade, da depressão, da preocupação com tudo que aconteceu. Então, sem dúvida nenhuma, foi um período que aumentou muito o risco de doença cardiovascular, não só pelo Covid, mas também pela questão que o Covid trouxe, né, do isolamento social. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo, colhendo os frutos agora, vendo tudo o que aconteceu nesses anos pós-Covid. Já o Covid, por si só, ele pode sim dar alterações cardiovasculares. A mais comum é a miocardite, que é uma inflamação no coração que pode evoluir sim com arritmia, que pode evoluir sim com aumento de mortalidade por questões cardiovasculares, sem contar o aumento de trombose e de outras alterações que o Covid pode trazer além da questão pulmonar. Então, se você teve Covid, teve um acometimento importante da questão pulmonar, faça check-up, procure seu médico, faça os exames periódicos, porque isso sim pode trazer bastante benefício e evitar alguma história mais trágica mais para frente. Muito interessante esses 2 aspectos que o senhor traz, né? Que é a questão da falta de exames preventivos nesse período de isolamento e também o que efetivamente a consequência da doença, da infecção no nosso corpo. Então, quer dizer, de todo modo, procurar um médico nesse período é o mais importante, é o essencial para que a gente realmente tenha essa segurança. A gente tem um hábito, né, por exemplo, nós mulheres temos o hábito de irmos periodicamente ao ginecologista e tem ginecologistas que perguntam de outros aspectos e acabam encaminhando para outras especialidades. Isso é muito importante. Também quando o seu médico tem essa visão mais ampla, é muito importante para que a gente consiga, para que ele consiga ali dialogar com outros colegas médicos e te entender como paciente, né? Agora, é importante que se faça, se você não tem... você some esse hábito na sua vida, né? E principalmente os homens. Eu acho que os homens têm esse problema de fazer essas consultas periódicas, né, doutor? Infelizmente, para os homens é um pouquinho mais diferente. As mulheres, até por conta do preventivo da ginecologia,
elas acabam se cuidando um pouquinho mais. Mas isso está melhorando, viu, Melissa? Eu acho que os homens estão procurando um pouco mais, o clínico, o cardiologista. Eu costumo brincar que o homem só vai no médico quando ele sente alguma coisa, e normalmente é o coração. Então, que nós, cardiologistas, a gente tem que ser um pouco um médico de família, um médico generalista, até para poder ver outros aspectos de check-up mesmo. E o que eu acho que é um alerta que a gente tem que deixar, que é muito importante, depois a Daniela pode até comentar, se ela se achar confortável, é que 99% ou mais de todas as doenças cardiovasculares, elas podem ser detectadas com exames preventivos. Eu acho que isso é super importante. Então, se você faz um check-up, se você faz um acompanhamento, se você acompanha os fatores de risco, você consegue detectar a maior parte das doenças cardiovasculares e já iniciar um tratamento precoce. E que eu não estou dizendo que é tratamento medicamentoso, né, Melissa? São mudanças de estilo de vida. Muitas vezes você já começa a detectar alteração já muito antes, em idades mais inferiores, mas você já faz um programa de acompanhamento, de check-up, de tratamento, que você evita mais de 99% das doenças cardiovasculares. E digo mais, doutor, quando a gente observa esses sinais que o corpo dá, já tem uma rapidez muito maior de buscar um atendimento médico, porque você já está acompanhando. Isso também, quando você chega a um pronto-socorro e você fala que você já tem um indicativo, também é um atendimento que vem muito mais rápido. Então, são vários os fatores aí que podem ser somados. A gente vai para um rápido intervalo e o Alesp em Pauta volta já já. Voltamos com a Alesp em Pauta, falando do Setembro Vermelho, falando dos cuidados das doenças do coração. No bloco anterior, a gente estava comentando e eu acabei não perguntando para a Daniela, e eu queria voltar a essa questão contigo, Daniela, sobre a questão genética. Na sua família tem pessoas com doenças cardíacas? Você era uma paciente antenada nas possibilidades ali da doença e também nos check-ups necessários para rastreio de algum problema cardíaco? Sim, o meu pai, ele infartou com 70 anos e depois com 80 anos. Eu sempre procurei estudar muito o que meu pai estava passando, né, na saúde ali no momento, mas a minha rotina de exame não era tão delicada ao ponto de fazer exatamente os exames corretos, né? Por exemplo, pegar um cardiologista que não estipula os corretos exames para quem é uma pessoa do esporte e que faz endurance, um ciclismo mais forte, com tanto tempo de 6 horas de ciclismo, ou uma prova de 1h10 com tanta intensidade, isso eu não tinha conhecimento mesmo. Cheguei ao ponto mesmo de infartar primeiro para saber qual era exatamente os exames corretos, até mesmo nessa assessoria, né, onde tem as Lulus, que são as 200 mulheres, elas prezam muito, né, as coaching, elas prezam muito e elas sempre falam, olha, eu preciso dos exames, quem tem já 6 meses precisa realizar de novo. Então, eu não tinha ideia do tamanho assim, os exames são delicados ao ponto de te jogar para um outro caminho, e não um médico qualquer de falar, passa lá que tá tudo bem, faz o exame de sangue, tá tudo bem. Não, são outros tipos de exames que você tem que fazer, e eu não tinha ideia. Muito legal, gostei do nome, Lulus, eu achei muito bacana. Doutor, essa questão dessa orientação um pouco equivocada com relação a esses exames de rastreio é comum? E aí, doutor, eu queria incluir também um outro questionamento aqui, é que a gente tem tanta coisa para perguntar que vamos perguntando tudo de uma vez, né? Tem muita gente que confunde sintomas. Os gases, por exemplo, é um que é muito comum as pessoas confundirem e acabar deixando de ir ao médico achando que são só gases e, na verdade, é um princípio de infarto. Como é que é isso? E é possível, isso é um mito mesmo? É possível fazer essa confusão? Como é que é essa questão desse momento ali de necessidade de ir para o hospital?
Olha, em relação às especialidades médicas, eu costumo dizer que é como se fosse uma outra profissão, né? Então, assim, é importante que você faça o acompanhamento com os médicos especialistas de cada área. Então, se você já tem um problema de coração, não adianta você, uma mulher, não adianta passar só com o ginecologista. É claro que o ginecologista vai saber encaminhar para alguns exames, etc., mas não é a especialidade e aquilo exatamente que ele faz. Mas eu acho que o grande alerta é, pelo menos passe com o seu médico, tenha um médico, faça um check-up, pelo menos uma vez por ano, faça algum atendimento, que ele vai saber te orientar mais ou menos para qual área você deve seguir ou se deve fazer algum outro tipo de acompanhamento ou algum outro tipo de especialidade. Agora, quanto aos sintomas, é super importante, né? Acho que a Daniela acabou falando logo no começo do programa que a dor dela era uma dor no estômago, que ela achou que era só uma gastrite e que ela demorou para procurar o hospital, acabou esperando ficar insuportável para poder procurar. Eu acho que a gente tem que prestar muito atenção no nosso corpo. O corpo mostra, o corpo fala, e você tem que dar valor aos seus sintomas. Então não é porque você está com uma dorzinha no ombro, que você fala, eu acho que é porque eu dei uma distensão no ombro. Não, vá procurar, vai saber. Né? Se você faz um acompanhamento rotineiro, se você presta atenção no seu corpo, se você faz os check-ups de rotina, você vai saber o que é normal, o que não é. E sentiu alguma coisa diferente, está preocupada, procure seu médico. Né? O que eu acho que é a grande lição, Melissa, é a gente não esperar ter muito sintoma para poder procurar o médico pela primeira vez. Faça o seu acompanhamento. Não é só procurar o médico quando já tem um problema. Procure o médico para fazer a prevenção. Faça a prevenção de uma forma correta. Que vai ser muito mais difícil você ser pego de surpresa por alguma doença no final da história. Lembrando, né, doutor, dor não é normal. Então, assim, conforme... E outra coisa, muitas pessoas sentem as dores, acabam se automedicando, que é também um erro, e aí camuflam um problema que pode ser muito sério. A automedicação é um problema seríssimo. A automedicação não deve ser estimulada, pelo contrário, ela deve ser combatida. Muitas vezes a pessoa acaba tomando um remédio para uma coisa, acaba desregulando outra coisa. Muitas vezes ela não toma o remédio correto, ela não sabe dos vários problemas que isso pode desencadear. Então, nunca se automedique, porque isso realmente é um problema sério de saúde e pode trazer problemas, inclusive, fatais, como uma alergia, como uma arritmia ou algumas outras alterações em decorrência de tomar um remédio de forma não correta. E pior, Melissa, às vezes você erra na dose. Então, superdosagens podem trazer problemas. Hipodosagens, quando você não toma a dosagem certa, você não está tratando a doença, então você muitas vezes fala assim, tratei, já estou bem. E não, você não tomou na dose correta, a doença continua avançando. Então, faça a prevenção com o seu médico e procure um profissional de saúde quando você sinta alguma outra alteração, porque isso é muito importante para o tratamento de forma correta. Falando em medicamento, você faz uso de medicamento, Daniela, e eu queria que você falasse um pouco sobre qual foi o tratamento pós-infarto, né? Como é que foram os dias após esse momento aí que você passou? Eu fiz o cateterismo no hospital, então não teve nenhum tipo de cirurgia, foi tratamento com remédio. É uma coisa que foi uma negociação muito forte com o meu doutor, porque eu não gosto de tomar remédio, então eu tive que fazer um tratamento deu mais ou menos 8 meses, o comprimido inteiro, uma vez ao dia, e depois a gente foi desmamando. Então eu sempre estava negociando com ele, doutor, vamos cortar pela metade, será que já pode, né? O doutor Contesini acabou de pontuar uma coisa importante, né? Então o muito, né, a dosagem, e pouco também, totalmente errada se você não tem um acompanhamento médico. Então a gente se falava todos os dias, eu e o médico falando todos os dias, podemos fazer? Pode fazer? Então eu fui desmamando até o ponto que fui liberada para voltar ao esporte, depois de 6 meses, a medicação foi pela metade, depois foi retirada. Hoje eu não tomo absolutamente nada, minha filha é tratada com homeopatia, tudo que eu tenho eu tomo chá, não gosto de remédio, de verdade, eu reluto, eu tomo muita água para não tomar remédio, então eu zelo assim pelo chá e o cúrcuma e o gengibre.
mas eu tive 8 meses, 9 meses de medicação. Hoje, graças a Deus, não tenho nada de medicação. Daniela, você não está sozinha. Eu também não sou muito fã de tomar remédio. Tomo, não acho que talvez você tenha um perfil mais radical do que o meu. Eu tomo, mas se eu tiver... E eu não gosto dessa história de automedicação, nunca gostei. Acho que é bem complicado e pode realmente trazer um problema muitíssimo sério. Quero fazer um alerta, Melissa. Claro, é super por importante favor. que a gente fale isso. Quer dizer, olha como é importante esse depoimento, né? Ela tomou o remédio o tempo necessário que foi prescrito pelo médico. Eu costumo brincar que ninguém gosta de tomar remédio, obviamente, né? É muito mais gostoso tomar outras coisas do que remédio. Mas o remédio é super importante, muitas vezes, para você corrigir alguma alteração que tinha prévia, né? Para você poder voltar ao normal. Então, assim, não devemos demonizar as medicações, muito pelo contrário. Né? Então, remédio prescrito pelo médico na hora certa, quantidade certa, pelo tempo certo, é essencial para você poder reestabelecer a saúde em decorrência de algum outro evento que você não teve. Então, escute seu médico, e se tiver que tomar remédio e ele for prescrito, por favor, façam uso, porque é importante. Eu sou desse time aí, doutor. Eu fico esperando a prescrição médica, eu só não gosto disso de, mas está sentindo tal coisa, toma tal remedinho, não, vamos deixar o médico falar, sabe? Exato. Assim, prefiro dessa forma, acho mais saudável. Agora, um fator importante, Daniela, que a gente conversou aqui ao longo do programa é o controle da pressão arterial. Você faz esse controle, até por conta do seu pai, você faz esse controle? Eu comprei o aparelho, que eu esqueci o nome, o doutor deve me ajudar com o nome, o aparelhinho que a gente coloca tanto no dedo, o outro que mede, oxímetro, então né? eu faço esse controle. O oxímetro e o esfigmomanômetro, né, que é o da pressão. Exato. Até minha filha brinca de médica aqui em casa, então, mas são raras vezes que eu faço esse controle, porque como eu uso a fita, né, cardíaca para fazer o meu esporte, então eu estou olhando desde as 5 da manhã até às 7 da manhã, já observei como que eu acordei, qual foi, se eu estava muito calma, se eu estava 60, se eu estava 50 com batimento, se tem um batimento forte é porque realmente subiu, teve um muro para subir, então chegou a 180, mas o batimento ele tem que voltar rápido até 1 minuto, então eu estou sempre acompanhando, então eu tenho esses aparelhinhos mais para minha filha brincar do que ficar ali observando, porque eu meço todos os dias, então como eu treino todos os dias, eu sempre estou olhando isso. Doutor, eu queria que você falasse sobre isso, porque assim, eu percebo que às vezes o paciente também fica um pouco ansioso com o resultado que dá ali. E eu posso usar como exemplo minha mãe, que se dá uma alteradinha, ela quer fazer de novo, e de novo, e de novo eu falo, calma. Porque vai dar porque conforme vai dando alterado primeiro, ela vai ficando mais ansiosa, vai com certeza dando alterado as próximas vezes que ela for medir. Complicado. Exato, né? Olha aí a ansiedade mostrando o que ela faz no corpo do indivíduo, né? O ideal é quando você vai medir a pressão, primeiro que você esteja descansado há 10 a 15 minutos. Então não adianta você fazer a hipertensão arterial depois de uma prova de ciclismo, né? Você tem que fazer já em repouso. E medir essa pressão, aferir essa pressão com o aparelho de uma forma rotineira, mas deu uma pequena alteração, não adianta ficar medindo a cada 5 minutos depois, porque por causa da liberação de adrenalina, da ansiedade, faz uma vasoconstrição, essa pressão vai ficar dando cada vez mais alta e ela pode não significar a verdade. Né? Então, é importante que se faça aferição, é importante que se acompanhe, mas tem que ser da forma correta e nos períodos corretos. Eu achei bem interessante o que foi colocado, porque esses novos devices, né, essas novas tecnologias que a gente tem para avaliação, Melissa, isso é muito importante e veio muito para ajudar. Né? A Daniela acabou falando da fita cardíaca para treinamento, isso é muito legal, porque a gente acompanha como que vai ser a frequência cardíaca durante o treinamento, então a gente consegue ter algumas ideias. Existem agora aqueles relógios que mostram também as arritmias. Do relógio também. Isso é muito bacana para pacientes que têm arritmia, a gente consegue ver real time, né? Exatamente naquele momento, quando a arritmia está acontecendo. E já existem os oxímetros que mostram a oxigenação, existem também aqueles aparelhos, umas camisetas que vem também o batimento cardíaco e o eletrocardiograma de rotina.
Então, já existe muita coisa hoje que está ajudando a fazer essa questão de prevenção, não só aquela de ir no laboratório ou de ir para o hospital. Então, converse com o seu médico, tem muita coisa nova que a gente pode auxiliar na prevenção e na detecção de algumas alterações e de outras doenças. Tecnologia a serviço, né, do nosso corpo, doutor, muito bom. Agora, Daniela, você mudou sua alimentação, a gente sabe que esse também é um fator muito importante. E aí, quando eu falo você mudou a sua alimentação, de alguma forma é mudar a alimentação da sua família também, né? Porque não dá pra gente fazer o nosso separado, né? Como é que foi? Até da sua filhinha, como é que foi? Impactou bastante com o sal, o tempero, né? Até outro dia, sem querer, perdi a mão e a minha filha falou: mãe, você vai me matar de infarto. Eu falei: por quê? Mãe, você salgou o ovo de uma maneira. Eu falei: jura? Mas a gente acabou tirando até mesmo o azeite, assim, da salada. Minha filha, ela come alface sem nenhum tempero, então a gente começou a entrar numa rotina, assim, vamos tentar isso, vamos testar aquilo. Carne é uma coisa que eu não como já há um tempo, então você vai tirando, você vai percebendo, porque como eu faço uma experiência com o meu organismo mesmo, diário, então eu falo, hoje eu acordei, eu vou comer um ovo sem sal, comer uma banana e vou treinar para ver como é que eu vou me sair numa performance sem nenhum tipo, né, de proteína. Vou com a proteína. Então, isso a gente vai se entendendo, né? Você vai conhecendo cada vez mais o seu organismo, o seu corpo, e aí, principalmente no batimento, né? Se você tira o sal, você vê que aquele dia, seu batimento ele ficou numa média assim de 150, 160, com uma performance maior, mediante outras pessoas, que você vai num pilote, né, com todos os ciclistas, e numa velocidade de média de 40, 43. Então, uma média forte, um batimento que ele ficou baixo, e você começa a relembrar o que você comeu no dia anterior. Por exemplo, se eu como peixe, se eu como carne de porco, no outro dia eu estou muito forte, me sinto assim como se eu tivesse dormido 15 horas e ter tomado água a noite inteira. Então, você começa a entender o seu próprio organismo, que uma dieta, ela não é só assim, eu vou tirar o carbo, eu vou tirar isso, eu vou comer aqui. Não, você tem que começar a se testar o que te faz bem. Então, assim, né, você tem uma prova num domingo, então você tem que perceber o que você tem o hábito de comer durante a semana. O arroz e feijão, eu acrescentei um camarão, eu comi um salmão, nossa, me fez bem melhor. Então, isso faz uma grande diferença, que você vai se conhecendo cada vez melhor, o que te faz ficar até mais calma, né? Você fala, nossa, o ponto de ansiedade, até isso te remete a lembrar, fala assim, nossa, eu consegui comer direitinho na hora do almoço, eu tomei meu chá da tarde, eu jantei e eu consegui ter até uma noite mais tranquila. Então isso afeta várias coisas, mas a dieta, ela é constante aqui em casa, não é nenhum esforço, porque a gente come muita fruta, muito legumes aqui. A Gabriela, ela tem 9 anos, minha filha, e ela se tornou vegana com 2 anos. Hoje ela voltou a comer algumas coisinhas, mas ela acaba me ajudando. Eu falo que criança vem para nos ensinar, né? Não nós ensiná-los. Então, ficou bem casado, assim, a nossa alimentação. E ficou bem mais saudável. Tirando o sal, tirou o álcool, aí ficou mais saudável ainda. Doutor, o senhor vê que as crianças são os melhores fiscais, né? São os melhores aliados dos médicos, com certeza. Agora, doutor, fala sobre essa questão da alimentação, isso que é muito importante. A gente tem aqui uma alimentação no Brasil até que rica de certa forma, só que há alguns exageros em alguns lugares aí. E aí, óbvio, a gente gosta de um torresminho, gosta de uma feijoada, mas é assim, vez ou outra, é um impacto tão grande para o coração. Eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque a gente sabe que tem gente que tem, não é uma vez ou outra, é pelo menos uma vez por semana, aí não é uma vez ou outra, né, gente? Aí é praticamente uma rotina. Então, como é que é essa questão aí dessa alimentação, que é gostosa, né, doutor, mas tem um impacto para a gente? Eu costumo dizer que é um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio, né? Como em tudo na vida e também na alimentação. A gente é muito o que a gente come, né? Então,
é super importante que a gente faça esse acompanhamento. E eu acho que o que a gente tem que falar é de individualização também, Melissa. Então você tem que se conhecer, como a Daniela falou, você tem que conhecer teu corpo. E quando você vai passar com um nutricionista, ou com um cardiologista, ou com um endócrino, ou com um profissional de saúde que vai te orientar, tem que ser individualizado para você, com o que você faz no seu dia a dia. Então essas informações são importantes. A alimentação faz total diferença na base do tratamento, não só para pacientes que já tiveram problemas de coração, mas também para aqueles que não querem ter, né? Então, eu costumo falar que são 3 pilares importantes no tratamento do paciente que teve problema de coração. O primeiro é atividade física, o segundo é remédio, o terceiro é alimentação. A gente tem que fazer e tem que ser uma alimentação regrada. A gente tem ela tem que ser individualizada, mas ela deve ser regrada. Então, diminuir industrializados, diminuir alimentos com gordura saturada, diminuir alimentos com gordura poliinsaturada. O sódio é um grande fator de risco cardiovascular ainda. Nós, brasileiros, ainda abusamos bastante na questão do sódio, que deve sim ser diminuída. Os alimentos industrializados, que a gente acabou trazendo muito essa cultura norte-americana, que é um problema, diminuir aquelas comidas multiprocessadas, multi-industrializadas, porque isso pode sim trazer, acarretar grandes problemas. Então é importante, novamente, que tenha um equilíbrio, principalmente naqueles indivíduos que realizam atividade física. É importante sim a carga proteica, é importante sim o carboidrato e é importante sim um pouco de gordura, porque ela vai trazer benefício, mas tem que ser aquela gordura mais saudável, em pequena quantidade e que seja individualizada para o que você precisa. É muito bacana o que o senhor está falando, doutor. E aí é importante o pessoal de casa, ter isso muito claro. Alimentos que você compra e você só tira da embalagem, põe dentro do micro-ondas, esses alimentos estão terminantemente cortados. Você olha atrás da embalagem, você vê o tanto de sódio que tem, o tanto de gordura, o tanto de conservante. Mesmo quando você vai num lugar que tem fast food e te oferece uma maçã, que você vê que é uma maçã muito bonita, que está ali com algum conservante, você fala, bom, não é a mesma coisa da maçã que eu compro na feira, né? Então, esses pontos são muito importantes. E aí, doutora, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, e eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre, só para a gente finalizar, sobre a questão dos tratamentos que a gente tem disponível, inclusive no SUS, o que a gente tem disponível aí para que a população possa efetivamente buscar ali o seu check-up, o seu tratamento. Olha, Melissa, eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, que graças a Deus o Brasil, e principalmente aqui a região sudeste, o estado de São Paulo, ela está na vanguarda dos tratamentos cardiológicos. A gente não deve nada em tratamento cardiológico para quase nenhum lugar do mundo, né? Então a cardiologia brasileira está muito avançada, a gente tem, se não todas, a grande maioria de material, de mão de obra especializada, de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos. Então a gente tem uma gama de profissionais que são muito bem treinados e sabem muito bem como tocar esse tratamento. E principalmente em São Paulo, a gente tem vários hospitais públicos e várias rede pública que está muito bem equipada para fazer o tratamento da população. Então procure seu médico, procure o seu AME, procure o seu posto de saúde, ou, no caso, os especializados, procure seu médico particular e faça esse acompanhamento. Hoje a gente está muito bem servido para tratamento de doença cardiovascular. Então, em São Paulo, a gente faz transplante cardíaco, a gente faz angioplastia, a gente faz cateterismo, a gente faz exames de altíssima resolução, não só para detecção, como para tratamento de doenças cardiovasculares. Então, previna-se, tenha uma vida saudável, fique de olho nos seus fatores de risco, procure seu médico com constância e tenha equilíbrio, que eu acho que isso é que traz bastante benefício em relação às doenças cardiovasculares. E eu queria acrescentar, doutora, a gente tem médicos de ponta, a gente tem tecnologia de ponta, cientistas de ponta, nosso país não deve nada para ninguém nesse sentido, e temos aqui excelentes profissionais que a gente pode contar, né, no nosso dia a dia, e
ter uma saúde de fato muito boa, né? E o Sistema Único de Saúde também nos atende muito a contento. É de fato um sistema sobrecarregado, a gente não tem dúvidas disso por conta do volume populacional que temos, mas é um sistema que oferece coisas que inúmeros outros países não oferecem. Sabe, Melissa, eu posso dizer que o SUS, ele é o serviço de saúde mais inclusivo do mundo, né? Aqui no Brasil não importa idade, não importa gênero, não importa peso, não importa cor e não importa nem nacionalidade. E nem condição social. E muito menos condição social. Então, realmente é um direito do cidadão e não importa nem que seja cidadão brasileiro, até estrangeiros, passou mal, tem alguma alteração, quer fazer acompanhamento, a rede de saúde, ela atende. Então, eu acho que isso é uma grande vitória da população brasileira e a gente tem que ter muito orgulho disso. Com certeza. Queria agradecer esse programa maravilhoso que a gente teve hoje. Daniela, eu queria que você fizesse as suas considerações, deixasse sua mensagem aí. E eu te desejo muita saúde, que as Lulus também tenham muita saúde. Adorei as Lulus. Eu agradeço imensamente. Eu espero que todos realmente tenham um médico próximo, como o doutor deixou aí bem claro, né? Deixa um pouquinho de lado aí algumas situações paralelas e olha para si, olha para a sua saúde, faça os exames e vivam o presente, né? Porque hoje as pessoas estão muito focadas no futuro, quer descobrir. Se pensar no presente, vai ver que o presente é o presente de Deus para se cuidar, cuida do coração. Né? Vamos lá, vamos fazer um esporte, vamos caminhar, vamos correr. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada, Melissa. Dançar e outras coisas, tem muitas outras coisas. Obrigada também, doutora, a disponibilidade de deixar a sua agenda, vir conversar conosco e trazer as informações, trocar informações conosco. Muito obrigada. É um grande prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. É muito bacana a gente poder conversar sobre isso. Eu acho que a informação é a principal arma que a gente tem para poder fazer a prevenção e poder diminuir, né, esses dados tão alarmantes, né, que é as doenças cardiovasculares, que infelizmente, apesar do nosso progresso, elas ainda são a doença que mais mata no país. Então, eu acho que a informação e o trabalho que vocês fazem é muito importante para a gente poder tentar diminuir e mudar um pouquinho dessa história. Fiquei muito feliz pelo convite e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora. Esse foi mais um Alesp em Pauta. A gente falou muito sobre a questão da prevenção das doenças do coração nesse Setembro Vermelho. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, mas você pode rever esse programa nas nossas redes sociais.